Olá, meu nome é Iane, eu sou professora de farmacologia, trabalho com estudantes de cursos de medicina e eu tô aqui para ajudar você que faz medicina a entender a farmacologia. Eu sempre trago pontos que são importantes na tua prática profissional de futuro médico, futura médica. E a minha missão é ajudar você a aplicar esses conhecimentos da farmacologia para fazer uma melhor prescrição para o teu paciente, acertar na prescrição e prescrever o melhor medicamento para ele. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre o ácido acetilsalicílico. A gente não prescreve, não usa muito o ácido acetilsalicílico no Brasil como analgésico e como anti-inflamatório. A maior utilização do AS ou da aspirina é na função de antiagregante plaquetário. Então, para pacientes adultos, que queiram fazer prevenção secundária de um evento cardiovascular, que precisem fazer a prevenção secundária de um evento cardiovascular, ou aquele paciente que usa junto com a estatina para uma cardiopatia isquêmica, aliado a uma dislipidemia, e aí precisa fazer a prevenção primária do evento cardiovascular. E por que a aspirina tem tantos efeitos assim? A aspirina é o único AINE que tem essa capacidade. Ela tem um efeito antiplaquetário, ela tem um efeito analgésico e ela tem um efeito anti-inflamatório. Como que a gente pode manejar esse efeito na prática? Bom, isso tem muito a ver com a dose. O mecanismo que ela atua é o mesmo, mas a dose muda. Então, quando você prescrever o ácido acetilsalicílico numa dose mais baixa, que vai de 75, 70 miligramas até 300, 325 miligramas ao dia, nessa dose a aspirina tem uma ação antiplaquetária. Ela não alcança ação analgésica nem anti-inflamatória com dose até 300 miligramas ao dia. Agora, quando você for prescrever aspirina porque você precisa de uma ação analgésica, tem que ser uma dose um pouquinho maior. Então, já vai ser aquele comprimido da aspirina de 500 miligramas. Então, uma dose de 500, 650 miligramas, aí não é mais por dia, né? É por dose, usado a cada 6 horas, por exemplo, já tem um efeito analgésico. Então, usar 500 miligramas a cada 6 horas pode fazer o paciente ter um efeito analgésico, pode aliviar a dor do paciente, ok? E se eu quiser uma dose anti-inflamatória para o meu paciente, eu vou ter que aumentar ainda mais a dose. Então, eu vou usar uma dose de 1 grama, por exemplo, a cada 6 horas, e isso corresponde a 4 gramas ao dia, é uma dose alta, Mas é só nessa dose que ela atinge uma eficácia anti-inflamatória, certo? Então, essa diferença de dose é importante que você entenda quando for prescrever a aspirina. Uma coisa que os alunos me perguntam, eu vou trazer aqui essa explicação, é se a gente utilizar a aspirina numa dose de 500 miligramas ao dia, eu também consigo manter a ação antiplaquetária que acontece com a dose menor. Não, a gente não consegue. Essas ações antiplaquetárias, analgésicas, anti-inflamatórias, elas são seletivas à dose. Então, eu só consigo manter a ação antiplaquetária com doses até 300 miligramas ao dia. Porque, veja bem, se você prescrever a aspirina para dor, tem que ser 500 miligramas a cada 6 horas. Então, daria 2 gramas ao dia aproximadamente, correto? Então, 2 gramas ao dia foge muito do 300 miligramas ao dia, que seria a dose antiplaquetária. Também tem uma questão que está envolvida em relação ao mecanismo de ação, porque na dose mais baixa, essa dose antiplaquetária, o AS, a aspirina, ela consegue ter uma seletividade maior por inibição do tromboxano. O tromboxano é um mediador produzido pela COX, que é a enzima que o ácido acetilsalicílico inibe, a ciclooxigenase, e esse tromboxano vai ter uma ação agregadora plaquetária. E a aspirina inibe apenas o tromboxano, então aumenta a ação, ela acaba gerando, ela inibe um agregador plaquetário, ela vai gerar a ação antiagregante plaquetária. E ela deixa sem inibir as prostaciclinas. As prostaciclinas são nossas antiagregantes plaquetárias naturais, endógenas. Ela não mexe nas prostaciclinas. Então a aspirina em dose baixa inibe só tromboxano pela via da COX. Certo? Então, nesse sentido, ela tem uma bastante seletividade, uma seletividade boa apenas por esse agente. E por isso que ela tem esse efeito na agregação plaquetária. Agora, quando a gente aumenta a dose para 500 miligramas a cada 6 horas, que daí é uma ação analgésica, ou para 1 grama a cada 6 horas, que é uma ação anti-inflamatória, aí a gente perde essa seletividade. Aí a aspirina inibe a COX de forma irreversível e inibe todos os eicosanoides produzidos a partir da COX.
inibir prostaciclinas, prostaglandinas e tromboxanos, tá? Então, inibindo tromboxano e prostaciclina, aquele efeito antiplaquetário vai estar estabilizado, ele não vai acontecer. Ele vai, na verdade, o que vai acontecer é o efeito analgésico ou antitérmico e também anti-inflamatório, porque as prostaglandinas acabam gerando muito a algesia e o processo inflamatório, mediando o processo inflamatório como um todo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, manda para os colegas que pode ajudar outros estudantes de medicina também a entender melhor o mecanismo de ação e a diferença das doses do ácido acetilsalicílico. Acessa também o site cienciaterapeutica.com.br, tá a descrição aqui abaixo do vídeo. Nesse site eu tenho uma aula que eu explico para você como você consegue pegar todas essas informações da farmacologia e trazer para a tua prática profissional de uma forma muito mais sistematizada, que você consiga organizar todas as informações da farmacologia e mobilizar elas na hora de atender um paciente e escolher o medicamento para ele. Muito obrigada!